Olá pessoal, vamos analisar hoje uma passagem novamente do livro de Gênesis, que fala da criação do homem e da mulher. O homem de barro e a mulher costela. Diz a Bíblia em suas primeiras páginas que Deus teria feito o homem e outros animais do pó da terra ou do barro. Gênesis capítulo 2, versículos 7 e versículos 19. Alguns sugerem que a Bíblia está usando uma figura de linguagem e que não se pode entender essas palavras como literais. Quando a Bíblia fala que Deus fez o homem do barro, do pó da terra, os animais deste mesmo local, ela não está falando de forma literal, mas seria uma figura de linguagem. Dessa forma, muitas religiões dizem que Deus, na verdade, teria pego elementos presentes do solo para constituir o corpo do homem, entre eles o ferro, o potássio, o cálcio, o manganês e outros minérios que estão presentes na Terra. Será verdade isso? A descrição feita pela Bíblia para que Deus criasse o homem foi mesmo não literal? Você imagina, veja que conversa furada dos cristãos. Vocês imaginam que os hebreus, em plena era do bronze, eu chamo na realidade, os hebreus viviam no tempo da pedra lascada, né? Porque o Deus dele, até para escrever, usou pedra. Então, eu chamo o período dos hebreus como um período da pedra lascada. Pois bem, num período do bronze, os hebreus, vocês acham que eles tinham essa noção de que na terra havia ferro, potássio, manganês, cálcio e outros minérios? Vocês acham que um povo com a mentalidade que os hebreus tinham, que até ave, até morcego, eles chamavam de ave, lebre, eles achavam que era ruminante, eles viam as coisas, eles entendiam as coisas pelo que os seus olhos viam. Não tinha nenhuma orientação de Deus algum, tanto que cometiam tantos erros assim. Um povo que acreditava que a lua tinha luz própria. Vocês acham que eles iam imaginar que a terra tinha esses elementos? Só na cabeça de cristão para entender que os hebreus tinham esse entendimento. Essa é mais outra desculpa dos cristãos na tentativa de proteger a veracidade e divindade do livro, que só tem lendas e coisas absurdas como essa, dizer que o homem foi feito do barro ou do pó da terra. Mas para um livro que diz que a serpente come barro, isso aí não é novidade, né? A Bíblia diz que a serpente seria condenada a comer o pó da terra pelo resto de suas vidas. Você imagine? Então, para fazer o homem do barro, se a serpente ia comer barro, fazer o homem de barro não seria uma coisa do outro mundo. A Bíblia não usou figura de linguagem, coisa nenhuma. Quando disse que Deus fez o homem do barro ou do pó da terra, o escritor pretendeu mesmo dizer que o homem foi feito literalmente do pó da terra. E a prova é que havia outros povos muito mais antigos que os hebreus que tinham lendas que diziam a mesma coisa. E estes povos acreditavam literalmente nesses contos da criação do homem como vindos do barro. Uma outra prova de que não é verdade o que é afirmado pelos cristãos é o fato de que a mulher teria sido criada da costela de Adão. Porque a Bíblia também fala da criação da mulher. Não se pode imaginar que a criação de Adão foi figurativa, quando diz que ele foi criado do barro, e da mulher foi literal, ou que a mulher também foi figurativo. Se Adão foi figurativo, a mulher também teria de ser figurativo.
E do mesmo modo que na criação de Adão, os cristãos dizem que a mulher não teria sido criada literalmente da costela do homem, mas que o Deus hebreu teria retirado células das costelas de Adão e feito a mulher. Veja que ideia que o cristão, para dizer que a Bíblia é um livro sagrado, inspirado, ele faz. Ele busca ideias que só nós hoje temos, graças à ciência, e leva para a Bíblia para dizer que o Deus hebreu e os hebreus tinham essa noção. E eles dizem que o Deus hebreu pegou a costela de Adão, tirou a costela de Adão e tirou dali célula-tronco, coisa do tipo, e formou o homem. E formou a mulher. Veja que absurdo. Porém, isso também não é verdade. Sabemos que não é verdade porque o texto bíblico diz que Deus fechou o lugar de onde teria retirado a costela do homem. Portanto, é evidente que o escritor da lenda entendia que a mulher foi de fato criada literalmente da costela do homem. O escritor nos informa que Deus abriu o corpo de Adão e de lá retirou-lhe uma costela e após fechou o local. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Gênesis capítulo 2, versículo 21. Vejam aí. Se fosse uma linguagem simbólica, não literal, então como é que o texto fala que foi preciso Adão dormir um sono profundo, dando a entender que esse sono profundo não possibilitou que ele sentisse dor ao abrir a sua costela e retirá-la de lá. E depois o Deus hebreu foi e fechou o local onde tinha aberto e tirado a costela. Isso é sentido figurado? Isso é sentido não literal? Dessa forma, vemos que tanto a criação do homem vindo do barro, quanto a da mulher vindo de uma costela, era uma lenda que era vista pelos hebreus como literais. Se a criação da mulher fosse simbólica, não haveria necessidade de se extrair ou abrir as costelas de Adão e após costurar sua carne. Portanto, novamente vemos que a Bíblia é um livro de pura lenda. Os sentidos simbólicos e não literais daquilo que ela muitas das vezes fala só é dado pelos cristãos, mas não pelo escritor hebreu que o idealizou. Esse é um dos muitos absurdos que os povos primitivos, como os hebreus, acreditavam. Absurdos que os cristãos insistem em dizer que não há na Bíblia. É isso aí. Dê seu like, se inscreva no canal ou dê seu dislike, se for o caso. Até a próxima.